Pronto, se vocês estiverem com o livro aí, o período carbonífero, ele começou há mais ou menos 359 milhões de anos, né? E ele faz parte da era paleozoica. Primeira era do éon fanerozoico, beleza? Então, no período carbonífero, os continentes formavam uma única massa continental, que era a Pangeia, certo? Pangeia, lembre disso, lembre desse nome, Pangeia. Todos os continentes juntos, é a Pangeia. Então, lá mais ou menos no finalzinho da era paleozoica, a gente já tinha uma constituição de Pangeia, novamente, certo? Todos os continentes juntos. Pântanos e florestas de samambaias e coníferas se formaram e foram destruídos, dando origem com o tempo ao carvão mineral que a gente explora hoje. Ou seja, o carvão mineral, que é uma fonte de energia, que foi a fonte de energia mais utilizada no mundo na primeira revolução industrial, ele se formou aqui, ó, no período carbonífero, finalzinho da era paleozoica. Agora vamos falar sobre a era mesozoica. Essa era aqui, como a gente já tinha falado na outra aula, é a era dos dinossauros, né? Caracterizada aí como a era dos dinossauros. Por quê? Porque eles surgem no início da era mesozoica, ou seja, aqui no Triássico, né, no período Triássico, e eles começam a desaparecer no Cretácico, que é o finalzinho aí da Mesozoica. Mas a extinção em massa de dinossauros vai acontecer no início da nossa era atual, que é a era Cenozoica, beleza? Então, por isso que vai dizer o seguinte aqui, ó. A era Mesozoica desenvolveram-se, nessa era, né? Desenvolveram-se os grandes répteis, as aves e as primeiras plantas com flores na Terra. Essa era começa mais ou menos 252 milhões de anos atrás. E aí, no período Cretáceo, ou seja, o último período da era Mesozoica, finalzinho da era Mesozoica, os continentes separaram-se, formando o Oceano Atlântico. E quando se forma o Oceano Atlântico, vai se formar também uma dorsal, que é chamada de dorsal mesoatlântica. Eu mostrei até um pouquinho dela na outra aula, eu vou mostrar de novo, né? No finalzinho, finalzinho aqui da era Mesozoica, os continentes vão se separar, beleza? E eu tinha falado anteriormente que no Carbonífero, ou seja, no final da era Paleozoica, a gente tinha uma constituição já de Pangeia, ou seja, todos os continentes juntos. Essa Pangeia se separou quando, professora? Na era Mesozoica. Na era Mesozoica, período Cretáceo, final da era Mesozoica, os continentes separaram-se, formando o Oceano Atlântico. O magma expelido do interior da Terra solidificou-se, ou seja, o magma que saiu lá do manto, né, e chegou até a superfície terrestre, solidificou, dando origem a uma cadeia montanhosa submersa, chamada dorsal mesoatlântica. No meio do Oceano Atlântico, por isso que ela é chamada de dorsal, né, dorsal é uma cadeia de montanha no fundo do oceano, certo? Toda vez que você vê esse nome, dorsal, seria uma cadeia de montanha no fundo do oceano. Então, quando se formou ali o Oceano Atlântico, com a separação da América, com a África, enfim, se formou o Oceano Atlântico, se formou também uma fenda, né, um vale em rift, que fez com que o magma subisse, né, chegasse até a superfície e fosse resfriado, solidificado, formando uma dorsal mesoatlântica, ou seja, uma dorsal submarina. Ok até agora ou tá difícil? Eu preciso repetir. Tá ok até agora. Na era Mesozoica, vamos para a era Mesozoica agora. Eita, era Cenozoica, foi mal. Era Cenozoica, que é a nossa era atual. Na era Cenozoica, os grandes continentes se fragmentaram e surgiram as grandes cadeias de montanhas. As espécies diversificaram-se, ocorrendo o desenvolvimento dos mamíferos e dos seres humanos. Ou seja, nós datamos, nós, seres humanos, o Homo sapiens sapiens, somos dessa era atual, a era Cenozoica. Como se a gente tivesse, na história da humanidade, é como se a gente tivesse, da humanidade não, da Terra, é como se a gente tivesse surgido há poucos minutinhos só. Porque nós somos muito recentes na história da Terra, que tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Então, a partir da era Cenozoica, o início da era Cenozoica, ela vai marcar realmente a separação dos continentes de forma definitiva, né? Aí eu quero mostrar para vocês, nós temos quantos continentes no mundo, hein? Quantos continentes nós temos no mundo? Alguém sabe dizer? 5 ou 6? 5 ou 6? Alguém pode me dizer quais são esses 5 ou 6? 1, 2, 3, 4, América, 6. Ásia, Europa, Oceania, 4. E o Atlântico. África. Eu tô com medo de dizer que África, 5. África, 5. são 5. São 5 O mesmo. Atlântico também não conta, não? O Atlântico, Não, o Oceano Atlântico. Sim. O Oceano Antártida. Não, o Atlântico, o Antártico, a Antártida. Antártida. Negócio de Atlântico.
Conta ou não conta? Conta. Conta. Conta, acho que você já não, não. disse, Estão vendo conta. isso aqui ou não estão vendo? Esse mapa com Conta, você já disse. Estão vendo esse mapa com divisão dos continentes? Sim ou não? Sim, pronto. Esse mapa ele está mostrando, foi um mapa feito pelo IBGE, essa página que é a página do IBGE, mostrando a divisão dos continentes por cores. Tá vendo? Então, cada um tem uma cor específica. Então, repare que aqui a gente tem 6 continentes, ó. Em vermelho a gente tem a América, continente americano. Aí em verde nós temos a África, continente africano. Em lilás, aqui ao norte, digamos assim, da África, nós temos a Europa, estão vendo? Em amarelo nós temos o continente asiático, quarto. Em rosa, nós temos aqui o quinto continente, nessa ordem que eu estou falando para vocês, seria a Oceania. E aqui, em branco, porque é um continente gelado, né? É um continente gelado, a Antártida. Então, nós temos 6 continentes. Esses 6 continentes, eles nunca não, peraí, deixa eu melhorar. Esses 6 continentes, eles não estavam assim há, sei lá, há 300 milhões de anos atrás. Eles não estavam assim. Certo? Eles estavam bem juntinhos. Eles estavam todos juntos, a formando uma única massa continental. Formando uma única massa continental chamada de Pangeia. Pangeia quer dizer todas as terras. E só existia um único oceano, porque todos os oceanos, digamos assim, eles estavam juntos, formando um só. Ele era chamado de Pantalassa. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho sobre a origem dos continentes. Como eles teriam se formado. Vamos voltar para aqui. Mas se a pessoa for juntando aqui a Oceania com a América e a África e a Europa, se encaixa bem direitinho. Se encaixa, se encaixa. Vamos lá, vamos falar sobre como o ser humano chegou até a compreensão que nós temos hoje dos continentes. Como os continentes se formaram. Estão vendo esse slide aqui, né? A deriva continental? Sim. Pronto. Deriva continental. Antes de falar da deriva continental, a gente precisa falar do século XVI, porque a deriva continental é uma teoria que foi criada no século XX, certo? Que veio dar mais embasamento ao que a gente tem, ao que a gente conhece hoje sobre a origem dos continentes. Mas antes da deriva continental, já existiam pessoas, cientistas, geógrafos, que já meio que tentavam deduzir a origem dos continentes. Então, no século XVI, um geógrafo chamado Abraham Ortelius, ele observou que o formato da América do Sul e o formato ali da África se encaixava perfeitamente, levando a crer que um dia, olha aí, século XVI, esse período é o período das grandes navegações, levando a crer que um dia todos os continentes estavam juntos formando um só. Então, no século XVI, ele já tinha começado a supor aí a origem dos continentes. No século XVIII, o Benjamin Franklin escreveu que a crosta terrestre devia ser como uma casca, nossa crosta, que nós vivemos sobre ela, né? Nós pisamos. Essa crosta sólida, rígida e externa da Terra. Ele escreveu que a crosta terrestre devia ser como uma casca que pudesse quebrar e se deslocar em virtude do movimento dos fluidos abaixo dela. Aí vocês me perguntam, que fluido é esse que ele começou a supor no século XVIII? Que fluido seria esse que está abaixo da crosta? Alguém sabe dizer? Que fluido é esse que está abaixo da crosta? Está no manto terrestre? Não é o manto, não? O magma. E é o magma, exatamente. Imagine que você tem um ovo, certo? Imagine um ovo aqui na minha mão agora. O ovo tem a casca, não é? Então, Benjamin Franklin já imaginou que a Terra fosse como um ovo. A casca do ovo seria essa crosta que a gente vive sobre ela, certo? Essa crosta sólida, rígida e externa. Então, nós vivemos sobre ela. E aí ele imaginou que esse material que estaria dentro do ovo, né, abaixo da crosta, ou seja, para a gente seria a clara, digamos assim, né? A clara do ovo seria um material fluido que fazia com que a crosta, que estava quebrada, fragmentada, seriam as placas tectônicas, se movimentassem. Mas é claro que no século XVIII eles ainda não sabiam disso, que haviam placas tectônicas, né, que existia uma força e fazia com que essas placas se movimentassem. Enfim, ainda não se sabia. Mas no século XVIII, o Benjamin Franklin ele já supunha, né, ele já tinha aí uma ideia de que a crosta seria como se fosse um ovo, num ovo, e seria a casca do ovo. Por quê? Porque é sólida, rígida. E essa crosta, ela se movimentava, né? Por quê? Porque embaixo dela existiam fluidos. Mas ainda não sabia explicar, eles não sabiam explicar o que fazia com que se movimentasse, que fluido era esse, enfim, não se sabia. Então, século XVIII. Perceba que eu estou mostrando aqui um progresso da evolução, do conhecimento acerca dos continentes. Agora, eu falei do século XVI, falei do século XVIII, agora vamos para o século XX. Vamos falar de um cara
muito conhecido a nível internacional, um alemão chamado Alfred Wegener. O Alfred Wegener, ele criou uma teoria chamada teoria da deriva continental. Uma teoria é algo que pode ser aceito ou não, né? Pode ser totalmente verdadeiro ou não. Pode ser algo refutado pela ciência ou não. Enfim, pode ser tomada como verdade também. Mas, então, ele criou essa teoria, chamada teoria da deriva continental. Em 1912, certo? No ano de 1912, ele teria criado essa teoria chamada teoria da deriva continental. Professor, o que é deriva? É algo que fica se deslocando? Exatamente. Então, o Alfred Wegener, em 1912, ao criar essa teoria aí, ele dizia o seguinte, que os continentes, eles derivavam, ou seja, eles se deslocavam, né? Através de grandes blocos rochosos, eles se deslocavam. Ele dizia o seguinte, que no passado, todos os continentes estavam juntos, formando um só, e ele denominou isso aqui de Pangeia, porque Pangeia quer dizer toda a Terra, ou seja, todos os continentes no passado estariam juntos, formando um só. Aí você me pergunta, e se deslocou, e aí ele disse que se derivou? Sim. O Alfred Wegener disse em 1912, nessa teoria, que todas as terras estariam juntas, todos os continentes estariam juntos, no passado, formando um só, que é a Pangeia. E existia um único oceano, que era o Pantalassa. E que, com o tempo, esses continentes passaram a derivar, ou seja, a se movimentar. É até por isso que quando a gente... Quando a gente vai vendo os continentes, é um pouco como se, tipo, aquela parte dos Estados Unidos se juntasse assim com a África. Exatamente. Forma encaixa perfeitamente. Quando você vai notar lá as costas litorâneas, elas se encaixam perfeitamente. Mas aí o que é que o Alfred Wegener vai errar, né? Ele não vai saber explicar qual força, o que é que faz com que essas placas tectônicas, essa crosta sólida, fragmentada, varie, né? Derive, de certa forma, né? Comece a se deslocar. Ele não vai saber explicar. Tem hora que ele vai dizer que vai ser a força do Sol, da Lua, das marés, e ele não vai saber explicar qual a força que faz com que esses continentes se movimentem, se separem, né? A Pangeia se separa e forma aí os continentes. Ele não vai saber explicar isso. Essa foi meio que o maior erro dele. Mas, outra coisa que eu não falei ainda, o Alfred Wegener, ele supôs 3 coisas. Ele analisou 3 coisas para começar a entender, começar a compreender a origem dos continentes. Primeiro, que ele observou realmente que a costa dos continentes se encaixava muito bem, e para isso ele utilizou a costa da América do Sul com a costa da África, percebeu que se encaixava perfeitamente. Se você observar no mapa mundi, se encaixa bem. Outra coisa que ele observou é que estrutura geológica de clima frio foi encontrada em áreas de clima quente. Então, leva a crer que no passado houve uma grande mudança significativa aí das áreas, né, no mundo. Então, ele começou a observar que onde existia no passado estrutura de clima frio foi encontrada em clima quente. Clima quente em clima frio, hoje em dia. Então, ele começou a observar isso. Começou a observar também fósseis de animais que foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África. Fósseis de animais, ou seja, vestígios de animais do passado, né? Como, por exemplo, fósseis do Mesossauros, que foi encontrado tanto aqui, ó, nessa porção da África, quanto aqui nessa porção da América do Sul. Levando a crer que no passado, esse Mesossauros, ele circulava pelos 2 continentes que estavam juntos, né? Não era Pangeia? Então, essa mesma espécie, ela circulava aí sobre esses 2 territórios. Mas por que circulava? Porque estavam juntos, formando um só. Então, mais uma coisa que o Wegener ele começou a observar. Fósseis de animais, estruturas geológicas de clima frio em clima quente, né? Levando a crer que houve uma separação. E também levou em consideração o formato aí das costas litorâneas, que se encaixava muito bem. Qual foi o erro dele? O erro do Wegener, em 1912, foi não saber explicar qual força fez com que esses continentes se movimentassem. Foi esse o erro dele. Então, continuando. Vieram outros caras também, começaram a pesquisar também sobre a origem dos continentes. Outras pessoas, depois de Wegener, começaram a pesquisar também a origem dos continentes. E eles começaram meio que a ampliar a noção da deriva continental. Ampliar como assim, professora? Eles começaram a propor novos conhecimentos para ser inserido nessa deriva continental. E um dos conhecimentos que começou a ser inserido dentro da deriva continental foi o fato de que, no passado, quando os continentes começaram a se separar, de início se formou 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, para não ficar uma coisa abstraída.
Laurásia e Gondwana. PDF está aqui. Então, olha essa sequência do livro de vocês, bem massa. A evolução dos continentes. Então, olha, há 250 milhões de anos, no Permiano, aí você vem na 194. Permiano, o último período da Era Paleozoica. A gente tinha aqui, há 250 milhões de anos atrás, tinha a Pangeia, todos os continentes juntos, formando um só, né, uma única massa continental e um único oceano, o Pantalácio. Aí, há 200 milhões de anos, no Triássico, Triássico corresponde ao primeiro períodozinho da Era Mesozoica, né? Começou mais ou menos 252 milhões de anos. Já nesse período aqui, no Triássico, a gente vai começar a ver, na verdade, a separação dos continentes. Então, é isso aqui que eu estou falando agora, que eu estava falando anteriormente, na verdade. Em 1912, quando o Wegener falou sobre a deriva continental, né? Criou a teoria da deriva continental, ele não explicou isso aqui, que com o tempo, a Pangeia começou a se fragmentar. Primeiro se fragmentou entre 2 supercontinentes. Depois, esses 2 supercontinentes começaram a se separar, formando outros. Então, cientistas que vieram aí depois, né, dessa teoria da deriva continental, eles chegaram a crer que um dia, e isso é aceito até hoje, viu? Só para vocês terem noção, que quando a Pangeia começou a se fragmentar, de início se formou 2 supercontinentes, que seria Laurásia, ao norte, Laurásia que juntava a América do Norte, um pouquinho aqui da América Central, Europa, um pouquinho da Ásia, tá vendo? E Gondwana, que juntava a América do Sul, África, Oceania, um pouquinho da Ásia também, e a Antártida, tá vendo? Então, existiam 2 supercontinentes há 200 milhões de anos. Esses 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana, Laurásia é o norte, Gondwana é o sul, começaram a se fragmentar no Jurássico, né? Também, 145 milhões de anos. Jurássico seria o segundo período da Era Mesozoica. Eles começaram a se separar. E no Cretáceo corresponde ao último período da Era Mesozoica, há 65 milhões de anos. A gente já tem aqui uma configuração praticamente do que a gente já tem hoje, né? Os continentes já estavam quase todos aí estabelecidos, mas ainda estavam se direcionando. Por exemplo, a Índia estava indo em direção à Ásia, a Antártida estava cada vez mais vindo para, de certa forma, ao sul, nessa parte sul aqui do Polo Sul. A Oceania estava se endereçando à parte mais leste aqui, ó, do globo. Enfim, então, no Cretáceo a gente tem já uma configuração parecida já com o que a gente tem hoje. E no Quaternário seria o quê? Né, vão aí na página 194, vocês veem que o Quaternário é o último período, o período atual que a gente está vivenciando na Terra, da Era Cenozoica. No Quaternário a gente já tem essa configuração aqui. Então, foi na Era Cenozoica, nessa era que nós estamos agora, que os continentes realmente se formaram, se originaram como eles são hoje, né? Estão nessa posição exata não, porque a gente sabe que os continentes continuam se separando. Peraí, Ana Beatriz. Que eles estão nessa constituição que a gente está vendo agora no mapa do mundo. Ok? Mas os continentes, eles ainda continuam se separando. Eles não pararam de se separar. Agora, eles se separam em sentidos geralmente contrários. Tem a ver com a movimentação das placas tectônicas. Porque o que faz com que os continentes se movimentem é a movimentação das placas tectônicas. Professor, então quer dizer que as placas tectônicas é a nossa crosta terrestre que está toda fragmentada e está se movimentando? Exatamente. São enormes blocos da nossa crosta terrestre que são fragmentados e estão se movimentando. Vocês vão ver que o Brasil se localiza no interior de uma placa tectônica, chamada placa sul-americana. E é por isso, porque nós estamos longe do choque das placas, choque direto das placas tectônicas, que faz com que no Brasil não tenhamos tantos terremotos de magnitude muito elevadas, que conseguem destruir, sei lá, muita coisa em um intervalo de tempo pequeno. Tá confuso ou não? Tá beleza até agora? Tá beleza até agora. Pronto. Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa sobre isso. Aqui. Então, supõe-se que cerca de 65 milhões de anos atrás, o início do Paleogênico, seria na nossa era Cenozoica, a América do Sul se separou da África, surgindo no Oceano Atlântico. Vamos falar sobre ele, esse bichinho. E a dorsal mesoatlântica,
que fica exatamente no meio do Oceano Atlântico. Então, continuando. Os físicos convenceram os geólogos de que as camadas externas da Terra eram muito rígidas para que a deriva continental ocorresse. Beatriz, Oi. antes, como a gente era uma Pangeia, qual era o oceano que banhava? Só existia um único oceano. Ou seja, só existia Que uma era? única massa continental, que era a Pangeia. Pangeia quer dizer toda a Terra. Ou seja, É. Pangeias, todos os continentes estão juntos, formando um só. Então, se todos os continentes Aí estão eu tô juntos, formando um perguntando só, qual era só o... existia um único corpo ali, oceânico, que circundava esse supercontinente. Só existia um único oceano, que era o Pantalassa, chamado de Pantalassa. Então, quando os continentes começaram a se separar, começaram a se formar também os oceanos que a gente tem hoje. O Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Somente com a separação dos continentes é que se formaram os oceanos que a gente tem hoje. E os continentes também, né? Obviamente. Ok? Então, ó, com a divulgação da teoria de Wegener, em Você vai fazer a 1912... chamada? Já tá na hora. Não é de 12h20, não? Não, jovem. É de 12h30? É. Acho que era de 12h20. Foi mal, perdão. Ok. Então, com a divulgação da teoria de Wegener, os físicos que sempre rivalizaram um pouquinho com os geólogos, com as pessoas que estudam as rochas e tudo mais, são eles responsáveis também por criarem essas teorias a respeito da origem dos continentes. Eles disseram que a nossa camada externa da Terra, a nossa crosta, era muito rígida e não tinha como se movimentar. Não tinha como ocorrer a movimentação. Qual foi o erro de Wegener? É claro que os físicos estavam errados, só para dizer isso, eles estavam errados. Qual foi o erro de Wegener? Ele não soube explicar a velocidade, né, da deriva continental, com que velocidade os continentes se separavam e também a força que empurrava esses continentes, que fazia com que eles derivassem, se deslocassem. Wegener pensava que os continentes flutuavam como barcos sobre uma crosta oceânica sólida, arrastados pelas forças das marés, do Sol e da Lua. Ou seja, nada a ver, né? O que ele imaginava aí que seriam as forças que empurravam esse supercontinente. Mas, na verdade, foram as placas Foram as tectônicas, não é placas isso? tectônicas, isso. Através de correntes de convecção no manto, que fazem com que esse magma chegue até a superfície. São as correntes de convecção no manto, né, que fazem a circulação do magma no manto, que faz com que que faz com que essas placas tectônicas se movimentem, né, porque embaixo existe um fluido que está em constante movimentação. Então faz com que esse magma chegue até a superfície através das fendas que são abertas, né, através dos falhamentos tectônicos, que são criados através da movimentação das placas, que são chamados de rifts. Olha o nome, rift. Rift seria uma fenda, professora, aquele buraco no chão que é formado quando as placas se separam, se deslizam na horizontal. Exatamente. Rift, né? São fendas. Então, para que ocorra a formação desses rifts, as placas tectônicas, essas fendas, as placas tectônicas precisam se movimentar. Quando elas se movimentam por quê? Porque embaixo da crosta oceânica e a crosta continental, existe o quê? Existe o manto terrestre. Existe, nesse manto terrestre, o material que predomina nele é o magma, a lava vulcânica. E aí, esse magma está em constante movimentação, chamado de correntes de convecção. Sabe aquela noção de que o ar mais leve, ele tende a subir e o ar mais frio, ele tende a descer? Funciona mais ou menos assim nas correntes de convecção do manto. Dá para entender isso ou fica meio viagem? Imagina só uma coisa. O ar quente, o ar mais quente, ele sobe e o ar um pouco mais frio desce. Não, é só imaginar um balão, ar quente subindo. Pesquisem aí, deixa eu ver se eu botar para vocês. Células de convecção do manto. Eu quero que vocês pesquisem isso em casa também. As correntes de convecção do manto ou células de convecção do manto? Aparece tanta coisa para colocar aqui. Correntes de convecção do manto. Aparece uma imagem aqui. Ó, dá para entender um pouquinho com isso aqui, ó.
Eu acho que dá, né? Ó, tá vendo essas setas aqui? Tá dizendo o seguinte, que o magma no manto, no nosso manto, ele tá em constante movimentação. Essa movimentação aqui faz com que o ar, o ar não, Ana Beatriz, o magma, né, quente, ele chegue até a nossa superfície. Essa movimentação que fica, essas células de movimentação no nosso manto faz com que o magma ele chegue até a superfície. As placas tectônicas se separam e o magma ascende na superfície. Ou na crosta oceânica ou na crosta continental, né? Depende. Vou mostrar um exemplo para vocês, para não ficar só nessa abstração, sem entender o que eu estou falando. Vamos para os vídeos didáticos. Porque abstrair é terrível. Deixa eu ver uma coisa. Ó, aqui, correntes de convecção do manto. O vídeo que eu vou passar agora, ele é todo legendado, então vocês precisam só ler. Só ler e mais nada. Agora vocês precisam me dizer se o vídeo abriu aí ou não. Abriu para vocês? Ainda não. Ainda não? Então, pera aí que eu vou colocar. Abriu? Abriu. Agora bota em play. Agora me digam se dá para ler. Tem como dar zoom, Beatriz. Oi? É difícil, mas Dá pra ler, mas tem como dar zoom na gente. Dá pra ler? Pronto. Quer que eu leia? Eu posso ler. Não, dá pra ler. Pronto. Então vamos lá, vou botar. É difícil imaginar uma força que pode separar continentes. Force that can move continents apart. Yet this is precisely what the Earth's inner. Contudo, é precisamente isto que o núcleo quente da Terra pode fazer. Heat is able to do. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Ana Beatriz. Oi? Tá vendo as células? Tá vendo as células de convecção do manto, ó? O magma aí se movimentando no manto e aí ele acende na superfície. Espera aí, vou voltar. Por que a senhora não bota no grupo? Porque aqui fica tipo GIF, fica só travando, digamos. Mas tá travando porque eu tô pausando também. Espera aí. Tá bom. Vou botar direto. Na minha opinião, eu acharia melhor pular, né? Perto da superfície, a rocha propaga-se lateralmente em duas direções. A rocha que está falando aqui é a rocha em estado de fusão. O magma é o material que forma as nossas rochas. A maior parte das rochas ígneas que a gente tem, certo? Quando ele fala aqui no vídeo rocha, ele está falando da lava aqui, ou seja, do magma, certo? Rocha, magma, em estado de fusão. Muito quente. The rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eu tenho aqui dois movimentos de placas tectônicas. O primeiro que mostrou ali anteriormente era um movimento divergente, onde as placas se separam em sentidos contrários. Aí agora, nesse momento, ó, e começa a perder calor. Nesse ponto aqui eu tenho movimentos com um movimento chamado convergente de placa tectônica. Quando as placas elas se chocam no mesmo sentido, na mesma direção. Movimento convergente. Então quer dizer que uma das placas, ela vai, por ser mais densa, mais pesada, ela vai, como é que eu posso dizer, voltar para o manto, ela vai voltar para o manto terrestre? Vai, porque vai haver uma pressão aqui muito forte, né? E a placa mais densa, geralmente, ela vai retornar para o manto. Esse processo onde a placa mais densa, ela retorna para o manto, é chamado de subducção. Olha os palavrões que eu estou falando agora, hein? Subducção. Onde é que eu encontro esse livro de vocês? Tá explicando a subducção na página 198. Tá aí em verdinho. Veja se vocês encontram. A placa mais densa mergulha sobre a outra. Pode olhar e grifar isso aí. Então, quando acontece o movimento de convergência, quando as placas se chocam na mesma direção, uma das placas, a mais densa, mais pesada, ela retorna para o manto e a mais leve permanece na superfície, digamos assim. Certo? Esse movimento aqui, onde a placa mais densa vai para o manto, né? Começa a ir para o manto, é chamado de subducção. Continuando. Finalmente, a rocha mais fria afunda de volta. Seria a placa tectônica mais densa. Sinks back down. Through this spreading process,
Através deste processo de dispersão, Earth's crust is very a crosta terrestre é lentamente levada a se separar. Esse movimento que vai mostrar agora aqui, ó, no centro, é um movimento de divergência, porque elas estão se endireçando aqui para lados contrários. slowly dragged apart. Aqui, ó. And it's this that Isso ultimately que, causes afinal, the causa continents to o move. movimento das placas. E é isso. The lava lake at Erta is an example of the same process, but in miniature. As we've seen, the movement of hot lava drags a crust across the surface of the lake, just as the continents are pulled across the Earth's surface. Deu para perceber alguma coisa? Ficou ruim de ver? Como é que tava? Mais ou menos? Ficou de boa. Você tem 3 minutos para fazer o quarto, a chamada. Ok. Eu tenho outro vídeo para passar, mas eu passo na próxima aula sobre a movimentação das placas. Vamos estudar os tipos de placas tectônicas, a movimentação das placas tectônicas. Então, entenderam mais ou menos como é que aconteceu, né? Mas eu ainda não expliquei realmente o que faz com que os continentes se separem, que são o quê? As placas tectônicas, certo? Fica para a próxima aula. Surgiu uma teoria depois na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, chamada de teoria da tectônica de placas, que essa teoria realmente vai explicar a origem dos continentes. Espera aí.